deixe seu like, se inscreva. Vamos criar um algoritmo para calcular a área do trapézio, tá ok? Então esse vai ser o algoritmo, ó. Ele vai pedir a base maior, você vai digitar aqui, por exemplo, 20. A base menor tem que ser menor, né? 14, a altura, sei lá, 50, e aí ele vai me dar para mim o resultado. Então isso aqui pode ser em centímetros, em metros, em quilômetros, digamos que foi em centímetros, então 850 centímetros, tá ok? Só para você ter uma noção de como calcula. E aí como é que a gente faz isso? Primeiro a gente vai fazer uma introdução sobre o que é um trapézio, tá ok? Então aqui eu tô no Google aqui. No Google a gente tem diversas figuras de trapézios, só que a maioria delas tem uma coisa em comum, e essa coisa em comum são as bases. Basicamente, um trapézio é uma figura geométrica que tem 4 lados, tá ok? Tem 4 lados, e a gente tem, por exemplo, eu vou abrir esse aqui, ó, que tá, ó, esse trapézio aqui, ó, ele tem 4 lados, e a gente tem aqui a base menor, essa é a base menor, geralmente ela fica lá em cima, né? E a base maior fica embaixo. Você tem que imaginar como se isso aqui fosse uma construção onde fica mais seguro se você fizer assim, né? Colocar mais cimento embaixo. Pensa assim. Então a gente tem a base maior e a base menor. É o nome, tá, pessoal? É o nome. Você vê que a base maior é representada por B maiúsculo e a base menor é representada por B minúsculos. Esses dois lados aqui, geralmente eles sempre são assim. Sempre são paralelos, tá? Paralelos em linha reta, tá ok? Já os lados, você vê que eu tenho esse lado e tem esse lado. Esses lados aqui, eles variam muito. Por exemplo, aqui ó, já tem um trapézio que os lados aqui já variou um pouco. Você vê que o ângulo aqui é maior, tá vendo? A base menor também é maior, tá ok? Então você vai ver ele assim de diversas formas, tá ok? Mas não se preocupe. O que entra no cálculo para saber a área do trapézio é nada mais, nada menos do que a base maior, a base menor, a base maior e a altura. Nada mais além disso. Os lados não entram para fazer o cálculo, tá ok? Não vou explicar isso aqui agora, mas se você pegar as duas bases, somá-las e multiplicar pela altura e dividir por 2, você vai achar a área total do trapézio, tá ok? Então vamos fazer isso. Todos os dados que eu preciso, então eu preciso de base maior e base menor, lembra? Que o trapézio tem a base maior e a base menor e a altura, então eu preciso dessas variáveis. Então vai ser do tipo real, tá? Com casas decimais, base maior, eu vou inicializar essas variáveis com 0, base menor, eu vou inicializar essas variáveis com 0 e a altura também será inicializada com 0. E a área, ok? A área também a gente inicializa com 0. Essa mania de inicializar as variáveis com 0 é para permitir que quando elas forem para memória em primeiro plano não vá nenhum tipo de dado errado. Então eu sei que elas começam todas valendo 0. Então aqui eu tenho a base maior, base menor e a altura. Tem essas três grandezas aqui. A altura, base menor, base maior. Cada uma variável, porque o usuário ele vai informar cada uma delas, tá ok? Então vamos voltar aqui. E aí eu vou pedir para o usuário digitar a base menor ou a base maior, tanto faz a ordem que ele digite. Ou a altura, não tem problema. Entre com a base menor, vou colocar em maiúsculo, né? Do trapézio. E aí aqui eu vou ler essa informação, tá? Base, leia. Base menor. E eu vou fazer a mesma coisa para a base maior, tá ok? Então eu vou copiar esse código, vou colocar aqui, base maior do trapézio, e aqui também a variável muda para maior. Tá ok? Então aqui eu já colhi a base maior e a base menor do trapézio, são dois dados muito importantes porque eles variam muito, tá ok? Cada trapézio tem um tamanho de base maior e base menor diferente e a altura é diferente também, portanto, o próximo dado a ser colhido é a altura, tá ok? Entre com a altura dessa forma,
Então aqui eu já colhi as 3 informações necessárias para fazer o cálculo, tá ok? 3 informações necessárias. Então eu vou pedir aqui para ler a altura. Com essas informações aqui, eu posso realizar o cálculo, tá ok? Seja em centímetros, em metros, não importa, você vai conseguir fazer o cálculo tranquilamente. Tá? Só imaginar que os números que você está digitando aqui seja a grandeza, a medida que você precisa. É em centímetros, beleza, imagine que é em centímetros. É em metros, imagina que seja em metros, sem problema nenhum, tá ok? E aqui é o seguinte, a fórmula para calcular a área do trapézio é muito simples. Você vai pegar a área, essa variável área, ela vai receber um cálculo matemático. Eu espero que você preste bastante atenção nessa parte, porque a matemática computacional ela é exatamente igual à matemática do cotidiano. Então, quando eu coloco entre aspas, quando eu coloco em expressão numérica dados para serem calculados, quando eu coloco entre parênteses, o que está dentro do parênteses vai ser calculado antes do que está fora do parênteses, tá ok? Então eu vou colocar aqui, eu vou fazer a soma das bases maiores, das duas bases, base maior mais base menor, tá ok? Eu preciso dessa soma, eu preciso somar o valor dessas duas bases, tá ok? Após a soma, eu multiplico pela altura, tá ok? Então eu quero que depois de somar, eu vou multiplicar o resultado dessa soma pela altura. Portanto, vai ser o nosso segundo cálculo aqui dentro da nossa expressão numérica. O último cálculo vai ser a divisão. E eu vou dividir isso aqui tudo por 2. Feito isso, eu já tenho a área do trapézio propriamente dita, tá ok? Lembre-se da sequência aqui dos parênteses. Você pode ver, este cálculo será feito primeiro. Após esse cálculo ser feito, tudo isso aqui será multiplicado por altura, depois vai dividir por 2, tá ok? Eu não preciso colocar entre parênteses a última operação, porque a última fase ela vai acontecer, tá ok? Mas se eu não tivesse feito assim, muito provavelmente ele ia fazer por ordem da esquerda para a direita aqui e o resultado seria totalmente errado. Então tem muita gente que erra a área do trapézio por causa disso aqui, ó, de regra matemática, tá ok? Então eu não quero que você esqueça mais isso. E aqui eu vou colocar, tá ok? A área do trapézio corresponde a vírgula área metros. Por exemplo, tá pessoal? Por exemplo, Marcelo, eu posso criar uma variável para que essa informação de medida venha dinamicamente? Pode. Você pode criar uma variável aqui, pedir para o usuário digitar o tipo de medida, uma variável do tipo cadeia, e aí depois do cálculo você põe a variável aqui. Ó, a área do trapézio corresponde a... Vamos lá, vamos testar. Então eu vou digitar aqui uma área, vou digitar a base menor, digitar 20, né? E a base maior, vou digitar 30 metros, né? E a altura, 15 metros. Então, a área total desse trapézio corresponde a 375 metros. Sem problema nenhum, sem tristeza, tá ok? Tranquilamente. Então, é assim que você faz o cálculo da área do trapézio, beleza? Eu tenho também o vídeo aula da área do triângulo, tá ok? Então, você pode vir aqui no meu YouTube e acessar o meu canal. Tenho também um curso de lógica de programação gratuito, tá ok? Então, se você vier aqui no meu canal, você vai ver que eu tenho aqui em playlists, ó, você vai ver um curso, cadê ele? Ó, eu tenho um projetinho muito legal isso aqui, tenho falando só sobre matriz, tem a HTML e tem o curso de lógica de programação, que eu estou sempre postando videoaulas novas, porque lógica de programação do jeito que eu ensino aqui, ninguém ensina. Então vai dar muito certo para você, beleza? Então se inscreve e ative as notificações. Show de bola!